Você vem sentindo ardência nos olhos, ele fica vermelho, parece que tem areia? Vem aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que está acontecendo com você, o que piora, o que melhora e como posso te ajudar. Eu sou a Maria Luísa, eu sou médica, oftalmologista, especialista em doenças da retina e da úvea. Então vamos lá! Primeiro, quais são as principais causas desses desconfortos oculares que a gente chama? É o olho seco. Hoje em dia, cada vez mais pessoas experienciam esse tipo de problema, porque, primeiro, os principais causadores são computadores e celulares. O que acontece? Primeiro, a luz que é emitida por esses aparelhos, ela ajuda um pouco a ressecar. Segundo, quando a gente está muito atento a alguma coisa, como por exemplo, trabalhando no computador, lendo, a gente acaba piscando menos e isso contribui bastante para o olho seco. Então, a principal causa é, hoje em dia, os usos de aparelhos eletrônicos. E também, por causa disso, esses desconfortos vêm aumentando em crianças, em adultos jovens, quando antes eles eram bem mais comuns na população idosa. Então agora a gente já entra na segunda grande causa, que é a idade. O nosso corpo, como a gente já sabe, vai experienciando mudanças em todas as células do nosso corpo e não é diferente com a lágrima que mantém o nosso olho úmido. Então, as glândulas que produzem a lágrima, elas, pelo envelhecimento normal do nosso corpo, vão mudar a composição da lágrima, aumentando os sintomas do olho seco, piorando o olho seco. Outra grande causa são as grandes cidades. A poluição, essas moléculas que ficam no ar, elas podem entupir as glândulas que produzem boa secreção para o nosso olho, também atrapalhando e causando esses sintomas do olho seco. Outra coisa que também pode se depositar nas nossas glândulas são as maquiagens. Então, lembre-se sempre de fazer uma higiene, sempre tirar do rosto todo a maquiagem, mas dar aquela atenção especial nessa área dos cílios. Vamos, cuidado para não machucar o olho, sempre fazer uma higiene focada na área ciliar, de preferência usando as substâncias que são feitas para isso. O que a gente tem no mercado? A gente tem os lencinhos da Sistane, a gente tem o Blefagel. Esses são os mais conhecidos e você pode usar sem problemas. Outras medicações também vão interferir na produção, na consistência, na formulação da nossa lágrima. E as mais comuns, as mais conhecidas, são os colírios de glaucoma. Então, se você tem glaucoma, é sempre bom você ter um bom lubrificante para te ajudar nessa questão do olho seco. Porque não dá para parar de usar os colírios de glaucoma, isso a gente já sabe, né? Então, como é que a gente conversa sobre prevenção? A prevenção vai ser o uso menor dos eletrônicos quando possível. Se você trabalha no computador ou com o celular, lembrar sempre de piscar, ter isso em mente. O que é muito importante, sempre que a gente for conversar sobre o olho, vai ser cuidar do corpo. Então, uma boa alimentação vai fazer diferença na composição da lágrima. Hidratação, beber bastante líquido, a quantidade que é indicada para seu peso, para sua idade, vai fazer diferença também na produção dessa lágrima, nos sintomas do olho seco. Conversar com o seu oftalmologista sobre as medicações que você usa, se alguma vai estar atrapalhando na produção da sua lágrima. Existe também algumas pessoas que têm uma já disfunção ou também tem um aumento da secreção, que pode ser uma disfunção das glândulas que produzem a lágrima, ou pode ser um acúmulo de secreção nos cílios que a gente chama de blefarite. Essas coisas precisam ser diagnosticadas pelo oftalmologista e tratadas por ele. Então, para resumir aqui, o que a gente precisa fazer se tem olho seco? O ideal é procurar um oftalmologista para que ele possa diagnosticar se é um olho seco
de uso excessivo de telas, é um olho seco de medicação, é um olho seco de alguma disfunção do olho e poder direcionar o tratamento. E aí a gente conversa agora sobre tratamento. Tratamento traz muitas dúvidas, porque existem milhões de colírios no mercado, todos são muito bons. Também existem vitaminas e pomadas que podem ser usadas no olho. Quem vai saber qual é o melhor colírio para você? Quem vai saber se você deve tomar vitamina? Quem vai saber se você precisa fazer higiene ciliar? É o oftalmologista. Não deixe de fazer a sua consultinha regular para poder evitar esse desconforto. Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre colírios, tá? Existem os colírios com conservantes e existem os colírios sem conservantes. Hoje em dia também existem diferentes substâncias nos colírios, que são a carmelose, o glicerol, o hialurônato de sódio em diferentes concentrações. Então, o oftalmologista, ele conhece qual é a melhor concentração, qual é a melhor substância. Por exemplo, pessoas com um olho seco mais leve vão poder usar um colírio com conservante, dependendo se tiver alergia ou não. Nem sempre o colírio mais barato é o que serve para você. Também nem sempre o mais caro é o que vai funcionar para você. Hoje em dia a gente também tem um colírio que tem na sua composição óleo, porque ele ajuda em alguns tipos de olho seco. As vitaminas também vão ter as suas indicações, que é o Preservit e o L-Caps e o L-Caps demais. E as pomadas, que são para olhos secos um pouco mais graves. Então, já viu que é um mundão e que é difícil você só chegar ali na farmácia e falar: me dá um colírio que eu tô com ardência? Não deixe de ir no especialista, que ele vai te ajudar e você vai ficar muito mais confortável para poder trabalhar no computador, para poder viver numa cidade movimentada e para poder saber direitinho usar as suas medicações. Eu fiz esse canal aqui para poder ajudar vocês a cuidar muito melhor dos seus olhos, como com dicas mais complexas, no retina e uveíte, para evitar que você perca esse bem precioso da sua visão por falta de informação. Então, se você não curtiu, não compartilhou, não começou a me seguir, faz isso agora, porque assim a gente ajuda a levar essa informação para mais e mais pessoas. E se você assistiu até aqui, eu te agradeço muito e até a próxima!